outro assunto que eu quero conversar, que é muito importante para análise também biomecânica, tá? Que é conseguir fazer análise da força torque, né? Especialmente aqui nos exercícios de musculação. Tudo bem? Então vamos lá, tá? Sem enrolação, direto ao ponto. Aqui eu fiz o cálculo de força torque, dependendo, por exemplo, de cada ângulo, né? De cada ângulo da articulação, etc e tal. É muito legal você saber disso, tá? Muito legal você saber fazer essas contas. Mas vou falar uma coisa. Tão importante, ou até mais importante para quem está na prática, especialmente, tá? Não é só saber fazer o cálculo da conta propriamente dito, e sim saber a aplicação propriamente dita. Tudo bem? Então vamos lá. Agora que vocês já sabem, né, a respeito de braço de alavanca, não. Agora que vocês sabem sobre vetor de força, quero que vocês reparem no seguinte, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui então um exercício, né, onde é realizado aqui, né, a rosca direta. É um exercício de flexão de cotovelo. E a gente vai imaginar, tá? Como tá no desenho aqui, ó, tá vendo? Que o indivíduo tá com um halter na mão. Tudo bem? E aí, o que eu quero que vocês reparem aqui, tá? Quero que vocês reparem o seguinte. Primeira coisa, assim como eu ensinei para vocês, tá? O vetor de força, né? De resistência, quando você está com exercício livre, com peso livre, ele sempre vai apontar para o chão, para o solo. Tudo bem? Sempre vai apontar para o solo, como eu estou mostrando para vocês aqui. Agora, o lance é o seguinte. Ó. Vamos lá. Quando a gente olhar um exercício propriamente dito, tá? Quando a gente fizer um exercício propriamente dito, né? Para você que treina musculação, por exemplo, quando você faz rosca direta, esse exercício aqui mesmo, né? Que eu estou mostrando para você. Você já deve ter reparado, por exemplo, que a força de resistência ela não é igual a todo ângulo do cotovelo. Ela muda bastante, dependendo da angulação que está o seu cotovelo. Tudo bem? E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Eu quero falar sobre braço de alavanca. Braço de alavanca de resistência e força torque. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que é força torque? Força torque é a força rotacional que no corpo humano acontece principalmente nas articulações. Tudo bem? Então, olha só, nesse exercício aqui, a gente usa a articulação do cotovelo. Tudo bem? Então, ó, a articulação do cotovelo, tá? Ela sofre, então, uma força torque extensora, tá? Do halter. O halter, ele força uma força torque de extensão no cotovelo. Tudo bem? Faz sentido para vocês, acredito eu, não é verdade? Né? Então, ó, com peso na mão aqui, ó, tá vendo? O indivíduo, ele tende a estender o cotovelo. Tudo bem? Para se opor a esse movimento de extensão, o bíceps braquial aqui, ele é acionado, tá? Agora, vamos lá. Eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Percebam o seguinte. Olha só. O braço de alavanca, tá? O braço de alavanca, conceitualmente, no corpo humano, ele se dá pela distância entre a articulação que está trabalhando, no caso, o cotovelo, tá? Com a força de resistência. Tudo bem? Esse é o braço de alavanca de resistência. Então, olha só, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, tá? Dependendo da angulação do cotovelo, esse braço de alavanca, ele é maior ou menor. Tudo bem? Então, olha só, quando o cotovelo ele está flexionado a cerca de 90 graus, mais ou menos, tá vendo? Eu quero que você perceba que, tá? Esse braço de alavanca, essa linha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ela tem 34 centímetros. Ela é mais distante, por exemplo, se comparado, tá, a quando você está flexionado a cerca de 45 graus. Quando você está com o cotovelo flexionado a mais ou menos 45 graus, eu quero que você repare que essa força de resistência aqui, ó, do halter, né, ela está mais próxima, tá, da linha perpendicular aqui, ó, do cotovelo. Sendo assim, nós temos um braço de alavanca menor, 30 centímetros no caso. Tudo bem? Agora, quando eu quase estendo completamente o cotovelo, quando ele quase chega a 180 graus, nós temos, então, ó, um braço de alavanca menor ainda, no caso aqui, cerca de 26 centímetros. Tudo bem? Fisicamente falando, tá? Falando de biomecânica especialmente, a força torque na articulação se dá pela seguinte equação. Torque é igual força multiplicado por distância perpendicular. Então, o que acontece? Para você que treina musculação, já deve ficar muito mais fácil, né, de lembrar, por exemplo, que quando você está a 90 graus de flexão de cotovelo, por exemplo,
tá? Você tem uma maior força torque na articulação do ombro, ou seja, é mais difícil sustentar, né, sustentar o peso. Quando você flexiona demais ou estende demais, o exercício ele vai ficando mais fácil, ao invés de ficando mais difícil, tá? E entender esse tipo de conceito é muito importante para a gente prevenir alguns erros de execução, entendeu? Na musculação. E eu vou explicar o porquê para vocês. Olha só. Bom, primeira coisa que vocês precisam entender antes da gente avançar, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, quanto mais longe a força de resistência estiver do eixo, tá? Ou seja, da articulação principal que está trabalhando, maior é a força torque, mais difícil é o exercício. Quanto mais próximo a força de resistência ela tiver da articulação do cotovelo, né, no caso aqui, tá, do eixo propriamente dito, quanto mais próximo, mais fácil é de executar o exercício. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos avançar um pouquinho, ó. Vamos então agora fazer análise da execução de alguns exercícios na musculação, tudo bem? Então olha só, né? Aqui nós temos o exercício, então, de elevação lateral, tradicional exercício de elevação lateral. Para você que treina, né, em musculação já, você já deve ter reparado, mesmo que se você não soubesse o porquê, tá? O porquê, por exemplo, que quando você faz elevação lateral, quando você está com o braço, né, abduzido em 90 graus, como é o caso da modelo aqui, ó, nós temos a maior distância, olha só, perpendicular, entre a força de resistência e a articulação propriamente dito. Tudo bem? Então, aqui nós temos o maior ponto de força torque. E aqui é onde fica mais difícil, fica mais complicado de trabalhar, onde é mais difícil mesmo. Tudo bem? Agora, nesse outro caso aqui, por exemplo, né, vocês devem reparar, tá, que, tá, quando o indivíduo, né, ele encosta aqui, ó, o halter, né, na coxa, por exemplo, nós temos então, tá, a força de resistência, representada aqui pelo halter, alinhada com o eixo, né? Que é aqui a articulação do ombro. Logo, qual o tamanho do braço de alavanca de resistência aqui? Zero. Bom, se é zero, tem força torque aqui? Não tem. Lembra que a gente conversou anteriormente? A gente precisa de um braço de alavanca de resistência considerável para fazer força na articulação que a gente quer trabalhar. No caso, a articulação do ombro aqui. A gente conseguir trabalhar deltoide. Conseguiram entender o conceito que eu estou falando? Tem muita gente que erra nesse exercício, encostando muitas vezes o halter na coxa. E toda vez que isso acontece, tá? A pessoa ela acaba descansando. Ela acaba descansando, ela acaba tirando a tensão do músculo deltoide, tá? No caso aqui, ó, como vocês devem ter reparado, tá? O halter, ele força uma adução do ombro, tudo bem? Para se opor a esse movimento, o músculo deltoide, ele é acionado para fazer a abdução do ombro. Tudo bem? Aqui o ponto de 90 graus, ele é o mais difícil, tudo bem? E se eu continuar subindo aqui, professor, vai ficando mais fácil ou mais difícil? Ficando mais fácil. Porque se você for parar para pensar, se eu continuar subindo, ó, aqui novamente, eu vou ter novamente alinhado a força de resistência, tá? Com a articulação do meu ombro. Sendo assim, tá? Eu vou ter prejuízo no que diz respeito à força torque, tá? Da minha articulação. E, obviamente, não é isso que eu quero. Tá bom? Bom, dando continuidade aqui, né? Nós temos aqui, então, tá? Mais um outro exercício. Esse exercício aqui é o tríceps, tá? Tríceps coice. Quantas vezes eu vejo as pessoas errarem nesse exercício? Ai, 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 hein? Bom, muito provavelmente você que está me ouvindo aí e você já tem alguma experiência na musculação, você deve ter visto esse erro aqui, na verdade. Se você for executar esse exercício livre na musculação, tá? Então eu quero que vocês especialmente reparem no seguinte, ó. Quando a gente faz esse exercício na musculação, tá? O desejável, tá? É que você não flexione o cotovelo nunca a 90 graus. Por quê? Tá? Pelo seguinte, olha só. Para eu conseguir executar, né? Para eu conseguir ter uma força torque na articulação do cotovelo, principalmente, tá? Eu preciso de um grande braço de alavanca de resistência. Um grande braço de alavanca de resistência para a articulação do ombro. Tudo bem? Então, olha só, o que, que acontece aqui nesse caso, tá? Ó, a 180 graus, tá? De extensão de cotovelo, eu tenho, então, aqui, né, o ponto que faz referência à articulação do cotovelo, ou seja, né, o eixo, e esse outro ponto aqui, pontilhado, nós temos a força de resistência, tá? Proporcionada pelo halter. Aqui, ó, neste ponto, nós temos o maior braço de alavanca de resistência, a maior distância entre a força de resistência e a articulação do ombro, distância perpendicular, tudo bem? Porém, eu quero que vocês reparem o seguinte, olha que interessante aqui, ó.
Quando o indivíduo ele flexiona, tá, a cerca de 90 graus aqui o cotovelo, o que acontece é que a força de resistência ela fica alinhada ao cotovelo. Sendo assim, nós não temos força-torque e, novamente, nós temos um indesejável ponto de descanso. Alguém aí já viu algum erro como esse que eu estou falando? Comenta aí no chat. A gente sempre vê, tá? Agora, o lance é o seguinte, né? Musculação não é, nunca foi e nunca será um amontoado de exercícios. Se você simplesmente coloca os teus alunos, tá, para fazer os exercícios de musculação, mas não sabe corrigir, ou corrige, mas não sabe por que você corrige, tá? Algo errado não está certo, digamos assim, entendeu? O teu aluno, ele não precisa de um amigo para treinar, ele precisa de um profissional. Um profissional que diga para ele, ó, isso é assim, isso é assado, isso está errado por isso ou por aquilo, tá? E o seu cliente, a propósito, ele espera que esse profissional qualificado seja você. É por isso que você precisa se aprofundar nesse assunto, por isso que você precisa dominar esse tipo de assunto, tá bom? Bom, ó, no agachamento, né, livre, será que é correto estender todo o joelho? A resposta é não. Quando você estende completamente o joelho, tá, pessoal? O que acontece novamente? Ó, você praticamente alinha a força de resistência, tá? Que é aqui representado pela barra, tá? Com a articulação do quadril e a articulação do joelho, que são as principais articulações sendo trabalhadas. Tudo bem? Então, olha só, nós temos aqui a linha pontilhada do meio, representando a força de resistência. Essa outra linha pontilhada, né, representando a direção perpendicular da articulação do joelho. E essa outra, tá, da esquerda aqui, nós temos, então, a linha pontilhada que representa o eixo do quadril, tá vendo? Olha o tamanho dos braços de alavanca aqui, olha que interessante, ó. Nesse caso, especialmente, nós temos até um braço de alavanca de resistência maior para o quadril do que para o joelho, propriamente dito, tá? E existem algumas técnicas, inclusive, que eu ensino, inclusive, na minha capacitação completa, tá? A gente consegue fazer mais força no quadril ou mais força no joelho, para conseguir trabalhar aí mais, por exemplo, predominância em joelho ou mais predominância em quadril, por exemplo. Se você quiser trabalhar mais glúteo ou mais quadríceps, por exemplo, dá para fazer isso, tá? Quando a gente usa algumas técnicas específicas. Dando continuidade, ó. Tá aqui outro erro fatal, tá? Erro fatal. Rossi Scott. Tem gente que flexiona completamente o cotovelo para fazer Rossi Scott. Também está errado, cara. E por que também está errado? Pelo seguinte, meu. Neste exercício aqui, tá? Especialmente, quando você flexiona completamente o cotovelo, o que acaba acontecendo aqui é que a força de resistência ela se alinha ao eixo. Sendo assim, você tem, então, tá, mais força de compressão do que força-torque. A distância perpendicular, né, entre a força de resistência aqui e o eixo, né, o cotovelo, ele é praticamente zero. Sendo assim, você não tem força torque na articulação do cotovelo, tá? Movimento indesejável. Nesse exercício, principalmente, tá? Menos é mais. Pode ter certeza que menos é mais, tudo bem? E, ó, partindo desses princípios, né, agora a gente pode até fazer análise de alguns exercícios mais complexos, né? Como, por exemplo, aqui, o agachamento, por exemplo, tá? O que nós conversamos anteriormente. Aqui é um movimento indesejável. Estender completamente o joelho e o quadril, como eu expliquei para vocês, tá? Agora, né, não é só nesse exercício, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, tá? Quando você faz aqui, né, esse exercício, que é o supino com halteres ou supino com barra. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. Abre bem os ouvidos para aquilo que eu vou falar. Não existem dois exercícios iguais na musculação. Não existem. Tudo bem? Se um professor falar para você que este exercício da esquerda e o da direita é igual, tá? É só uma variação, é porque ele não sabe a diferença, porque diferença sempre tem. Entendeu? Não existem dois exercícios iguais. E você, profissional de educação física, estudante de educação física, com certeza deveria saber a diferença entre um e o outro. Tudo bem? Então, o lance é o seguinte, ó. Quero que vocês percebam o seguinte, tá? Quando você faz o supino com barra, tá? Independentemente do ângulo que tiver o seu cotovelo e o seu ombro, nunca há ponto de descanso,
Por quê? Olha só, nós temos essa linha pontilhada aqui, né, representando a articulação do ombro, e essa outra linha pontilhada representando a articulação do cotovelo. A força de resistência, tá? Ela tá no apoio aqui, né, da tua mão na barra, tudo bem? Então eu quero que você imagine o seguinte: independentemente da flexão do cotovelo ou da posição do ombro, a gente vai ter sempre um braço de alavanca de resistência, tanto para o cotovelo como também para o ombro. Porém, olha o que acontece quando a gente faz o supino com halteres, ó. Quando a gente faz com supino com halteres, à medida que você vai fazendo, né, a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo, e acaba encostando, inclusive, né, o halter com o halter, você acaba alinhando a força de resistência com o cotovelo e com o ombro. Sendo assim, tem distância perpendicular na articulação do ombro e do cotovelo? Não, cara, não tem. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo, você tem um ponto de descanso, que é um ponto indesejável. Nesse ponto aqui, o seu músculo alvo, no caso o peitoral, principalmente o peitoral aqui, ele não trabalha, entendeu? Esse é um erro muito comum. Alguém já viu as pessoas fazendo esse erro aí? Teve uma vez que eu fui treinar numa academia, lá na praia, que um professor, inclusive, veio me corrigir. Eu estava treinando sozinho, meu, e aí eu não encostava, né? Não encostava os halteres um no outro aqui para fazer o supino com halteres, e eu não fazia isso propositalmente. O cara veio me corrigir, o professor veio me corrigir falando que eu estava roubando ainda. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Nem falei que eu era professor de educação física, nem falei que eu dava aula de biomecânica. Fiquei tão puto da vida aquele dia lá, meu, vou te contar, viu? Pois esse é um erro muito comum. Quantos professores na academia falam para você, a amplitude, tem que encostar peso com peso? Não é bem assim, cara, não é bem assim. Dependendo do exercício que você for fazer, menos é mais. E o supino aqui é um desses casos, entendeu? Crucifixo ou supino, por exemplo, tá? Quando você for fazer esse tipo de exercício, o recomendado é que você não faça isso aqui, ó. Não encoste halter com halter, não encoste peso com peso, tá? Você sempre, tá? Faça, né, um movimento menor, exatamente para força de resistência não ficar alinhada, tá? Com a articulação do ombro, tá? Não façam isso nem no crucifixo livre, tá? E nem no supino com halteres. Mas aqui foram só exemplos, né, que eu dei para vocês, né? Existem diversos outros, obviamente, exercícios aí que nós deveríamos conversar, falar sobre isso, né? E